Boa noite a todos, que Jesus possa envolver cada um de vocês e que os bons espíritos possam inspirar-nos para que possamos entender, compreender a informação que nós vamos ter nessa noite. O nosso tema é obsessão e desobsessão. Esse tema eu trouxe porque nós temos discutido eles às quintas-feiras e às segundas-feiras no atendimento fraterno também. E nós vamos falar deste tema através das informações do Espírito Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco, no livro Sendas Luminosas, onde ela vem nos esclarecer o que é obsessão, como ela se dá, como nós podemos superá-la, né, para que nós possamos ter uma vida melhor. Porque certamente alguns de nós já passamos por uma situação dessa, alguns de nós estamos passando por isso, ou ainda iremos passar, ou nós, ou um familiar, ou um amigo, e nós necessitamos então termos esclarecimentos. Diz então Joana de Ângeles que sutil e perigosa a obsessão graça alarmante, disfarçada de transtornos psiconeuróticos vários, particularmente a depressão e o distúrbio de pânico, avolumando-se nos tormentos sexuais e em desregramento, assim como nas dependências químicas de natureza diversificada. Antigamente, eu me recordo, antigamente assim, uns 20, 30 anos atrás, a gente chegava às vezes na casa espírita e nós, às vezes, nos deparávamos com pessoas que, às vezes, choravam muito, se contorciam durante as palestras, os passes. Então, todo mundo já sabia que aquela pessoa estava com um problema espiritual. E muitos de nós ainda temos essa ideia de que a obsessão é algo que vem, toma o nosso corpo, nos derruba, provoca doenças sérias e assim por diante. Só que nós temos observado que isso tudo já passou. Hoje em dia, os processos obsessivos, eles são muito sutis, muito delicados. Quando nós nos damos conta, nós já estamos envolvidos por essas energias negativas, já estamos adoentados, necessitando de uma terapêutica. E aí, então, de que forma que isso se manifesta? Algumas vezes, na forma de transtornos de pânico, na forma de depressão. Outras vezes, os desregramentos sexuais. E isso nós vemos todos os dias no noticiário da TV, um casal que cometeu um crime, e a TV mostra isso todos os dias para a gente. E de dependências químicas, seja de drogas lícitas ou de drogas ilícitas, nós estamos vendo pelas ruas aí os nossos jovens, pessoas da nossa idade, mais velhas do que nós, entrando na questão da dependência química. Então, por que que isso acontece? Como isso acontece? E como que nós podemos fazer? De onde vem, então, esse desejo de fazer uso desses tipos de produtos químicos, lícitos ou ilícitos? De onde vem esse desejo? É só da gente? Não é? Tem algum espírito que nos acompanha? Então, diz Joana de Ângeles, da assimilação das energias perturbadoras exteriorizadas pelos espíritos em sofrimento ou perseguidores, por afinidade mental e moral, porque nós somos seres formados de energia. O que nós pensamos, nós não estamos vendo, mas os espíritos que estão fora desse corpo material, eles veem os nossos pensamentos. E eles sabem as coisas que nós gostamos e que não gostamos. E vamos lembrar que os espíritos desencarnados nada mais são do que nós mesmos. Quando nós desencarnamos, nós passamos para o outro lado da vida com as mesmas características, com o mesmo caráter que nós temos aqui. Então, se nós temos afinidade
pelos vícios, pelas paixões, vamos passar para o outro lado dessa forma. Se nós temos afinidade pela virtude, pela ética, pelo otimismo, pela esperança, passaremos para lá desta forma. Não é porque deixamos esse corpo físico que nós chegamos do outro lado da vida e nós viramos anjos. Nós continuamos sendo aquilo que nós somos. Se carregamos ódios, mágoas, raivas no nosso coração, quando desencarnarmos, levaremos para o outro lado tudo isso. Então, esses espíritos que, quando encarnados, se compraziam na bebida, no uso da droga, no sexo desvairado e outras tantas paixões e vícios, passam para o outro lado da vida levando também isso. E chega lá, eles querem continuar usufruindo desses prazeres. E como que eles fazem isso? Se aproximando de nós, que estamos encarnados e que gostamos de beber socialmente de vez em quando, fumar um cigarrinho que é uma droga lícita, mas é só socialmente. E por aí a coisa vai tomando um tamanho maior. Então, é necessário uma terapêutica especializada e cuidadosa, tanto para que a gente possa identificar o processo obsessivo, quanto para o tratamento que ele requer. No Livro dos Espíritos, a questão 425, diz assim: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Por que eles fazem isso com a gente, afinal, né? Para vos fazer sofrer com eles. Ora, mas isso lhes diminui os sofrimentos? Já que eles querem nos fazer sofrer tanto quanto eles sofrem, isso diminui o sofrimento deles? Não. Mas eles fazem por inveja dos seres mais felizes. Que espécie de sofrimento querem fazer-nos provar? Os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior e estar distante de Deus. Ora, gente, você não tem aquele vizinho que agora, no final do ano, vai trocar o de carro, aquele carro lindo, maravilhoso? E você chegou lá e viu ele com aquele carro, você não sentiu assim uma invejinha? Você falou, puxa, esse carro podia ser meu? E você não desejou que ele não comprasse aquele carro? Não foi? Olha aí, nós somos diferentes deles? Não somos. Então, se nós estamos vendo alguém mais feliz do que nós ficamos inconformados. Nós não agradecemos a Deus e não oramos para que aquela pessoa seja feliz. Nós fazemos ao contrário. Puxa vida, eu nada, né? E o outro lá consegue tudo. Esse é o nosso pensamento. Então, esse também é o pensamento deles. Uma vez que eles só não têm o corpo físico, mas eles têm o corpo espiritual, continuam pensando da mesma maneira. Então, se eles são infelizes, eles estão infelizes, eles também querem que nós sejamos infelizes. Por que nós vamos ser felizes se eles não estão bem, se eles estão tristes, se eles sentem dores, se eles sentem raiva, se eles sentem ódios, eles também querem nos fazer sentir isso. Por que os indivíduos são tão assediados pelos espíritos? Devido ao endividamento que trazemos do passado, falta de valores éticos que nos compelem ao automatismo vibratório, a sintonizarmos com aqueles desencarnados que nos são semelhantes, vítimas transatas ou outros que nos assemelham. Então, nós vivemos um momento atual onde a ética, ninguém fala mais. Moral é uma coisa raríssima. Educação, então, nem se fala. Quando é que a gente podia ir num fórum de short? Alguém sabe me dizer? Que eu saiba nunca. Essa semana eu passei na frente do fórum, tinha um monte de gente de short lá, né? Então, quer dizer, onde é que se podia usar short? Onde é que se podia usar roupa de banho? Não que a gente deva voltar à época que a gente se vestia da cabeça aos pés, os homens de terno, de chapéu, né? Ou as mulheres com aqueles vestidões nesse calor de Rio Preto, ia ser terrível, né?
Mas também a gente tem que entender que nós não moramos numa cidade praiana. E como tem sido o comportamento das gerações atuais? Então, existe uma falta de valores e uma falta de ética que nós não estamos passando para as crianças, nem para os jovens, e isso está causando um impacto muito grande na sociedade. E onde vem todo esse desregramento, essa falta de entendimento, essas brigas, discussões, que são intermináveis, onde as pessoas não se entendem, onde não existe mais o por favor, o muito obrigado, o me desculpe, nós não ouvimos mais o dá licença, olha, ceda o seu lugar para outra pessoa sentar, não existe mais isso, né? Então, são essas faltas, essa falta desses valores éticos. E o que mais? As semelhanças que nós temos com os espíritos que desencarnaram, né, nossos sentimentos negativos de inveja, de raiva, de ódio, de querer ter mais, de querer ser mais. Hoje está muito na moda a palavra ostentação, né? Então, é o jogador ostentação, a modelo ostentação, o pessoal da academia ostentação. E tudo isso faz o quê? Causa inveja. Inveja dói. Inveja incomoda, inveja deixa a pessoa doente, tanto a pessoa que sente quanto a pessoa que é vítima da inveja. Ou então, vítimas nossas de passado, de outras reencarnações, onde nós ofendemos alguém, onde nós destruímos alguém, ou destruímos a família de alguém, essa pessoa desencarnou, foi lá para o plano espiritual e ela quer vingança, ela quer cobrar a dívida que nós temos com ela. Então, ela nos persegue para que nós sejamos infelizes ou para que nós venhamos a devolver aquilo que nós tiramos dela em algum momento. Bom, trata-se de seres pensantes, elaboram planos hábeis, guardando os momentos próprios para iniciar ou dar prosseguimento a esforços injustificados, gerando parasitoses cruéis. Muitas vezes, nós estamos bem, estamos saudáveis, estamos vindo na casa espírita, eles observam que nós estamos protegidos, nós estamos amparados, que não é o momento deles buscarem uma vingança. Porém, como são seres inteligentes tanto quanto nós, porque são espíritos, eles vão nos observando, vão elaborando um plano e vão aguardando aquela oportunidade que a gente dá uma escorregadinha, aquela oportunidade que a gente se entristece, que deixa a raiva tomar conta, que deixa a mágoa tomar conta, onde eles começam, então, a entrar sutilmente para desenvolver o processo obsessivo. A obsessão é rude prova ou severa expiação para aquele que lhe sofre a injunção. Rude prova é quando nós aceitamos e passamos a trabalhar para nos melhorarmos de forma resignada. Severa expiação é quando nós nos revoltamos e nós ficamos indignados. Por que que eu tenho que sofrer isso? Por que comigo isso aconteceu? Então, aí o nosso sofrimento, a nossa dor é muito maior. E por que que eles nos fazem sofrer e por que que nós sofremos? Por que as obsessões ocorrem, então? Porque os valores morais aceitos na sociedade, como nós já falamos, com algumas exceções, encontram-se em decadência, primando pela vulgaridade. As criaturas produzem com insistência campos vibratórios de baixo teor, que propiciam sintonias com as entidades atrasadas ou perversas, dando origem à obsessão. Então, quantos de nós passamos o dia pensando de forma otimista,
Quantos de nós acordamos fazendo uma oração, agradecendo a Deus, e passamos o dia cultivando a esperança, o bom ânimo? E quantas vezes no dia nós nos deixamos levar pela raiva, pela ira, saímos dirigindo, xingando o pessoal que corta a gente aí no trânsito? Quantas vezes? Então, nós damos campo, nós abrimos sintonia com esses espíritos também. Normalmente, esses espíritos propelem as suas vítimas a condutas que lhes agradam, aos interesses que lhes são afins, à medida que lhes enfraquecem a vontade, passando a senhorear-lhes das faculdades mentais, emocionais e físicas. Então, começa com um pensamento de tristeza, vai seguindo um pensamento de desânimo, daí a pouco nós estamos na cama, a gente não quer sair para trabalhar mais, aquele trabalho já está terrível, a gente não consegue nem passar na porta, e aí isso vai aumentando, vai enfraquecendo a nossa vontade, o nosso desejo de ser otimista, de ter esperança, e nós começamos a ver que parece que não tem mais luz no fim do túnel. Começam então a senhorar-se das nossas faculdades mentais, a induzir-nos os pensamentos negativos, pensamentos de ódio, de desgosto, de angústia, de medos, e nós vamos ficando cada vez mais enfraquecidos. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Por que permite Deus que, às vezes, um espírito obsessor faça com que a gente, nos induza, nos intua a termos atitudes agressivas? Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para chegar ao bem. Nossa missão é a de colocar-te no bom caminho, e quando más influências agem sobre ti, é tu que as chamas. Então, quem tem aquela mania de falar assim, que é culpa do fulano, que é culpa do ciclano, que é, né, e assim vai, pode tirar daí essa ideia, porque agora vocês estão informados de que somos nós mesmos que damos campo e chamamos estes espíritos pela nossa sintonia mental. Então, não adianta querer culpar o outro. 50% pelo menos é nossa culpa. Pode fazer o meia-culpa, 50%. Pelo menos, né? Então, agora ninguém mais pode arrumar essa desculpa, viu? Sinto muito informar vocês disso. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então, muitas vezes, a mãe fala para o filho assim: você não pode ir naquela rave lá, porque eu sei que lá vai ter isso, vai ter droga, vai ter bebida, tal. Ah, não, mas meus amigos vão, eu não vou beber. Não, você vai. Não. Aí, filho vai. Foi. Então, chegam lá, ele foi por vontade dele, em primeiro lugar. Em segundo lugar, por aqueles espíritos que se comprazem com esses tipos de situação. E lá, então, eles se locupletam nas energias que cada um emanam, e depois ele retorna para casa naquelas situações lastimáveis que muitas vezes a gente sabe. Esse é só um exemplo assim grosseiro para a gente, né, não ficar muito no abstrato. E daí tem outros tantos exemplos que eu imagino que cada um de vocês deva conhecer, ou já viu, ou já presenciou, ou até já vivenciou. O que devemos fazer, então, para evitar ou nos libertarmos da obsessão? Primeira dica:
vigia os pensamentos e preserva os bons sentimentos. Então, quando começar um pensamento de tristeza, de angústia, de ansiedade, de medo, de dúvida, de incerteza, respira fundo, pensa que isso vai passar e muda esse pensamento, muda esses sentimentos para pensamentos e sentimentos de paz, de harmonia, de otimismo, para poder quebrar esse vínculo. 2. Quando uma ideia pessimista ou desagradável, ambiciosa em demasia ou extravagante persistir em tua tela mental, tem cuidado. Poderás estar sob insistente ação mental obsessiva. Sabe aquele negócio que um amigo seu veio te propor, que é uma coisa assim que você vai montar com ele e em 6 meses você vai ter retorno do seu capital? Dobrado, triplicado, que vai dar tudo certo, que você já fez lá a planilha, deu tudo certo. Mesmo no pior cenário vai dar tudo certo, e você se encanta pelo negócio e você vai. Em nenhum momento você parou para pensar que era uma ideia extravagante? Você achou que ia dar certo mesmo? Mas teve algum momento nessa ilusão que você vislumbrou algo assim bem de relance, do tipo, ai, não sei se isso vai dar certo mesmo. É bem sutil, mas nós optamos pela ideia extravagante. É onde nós estamos sendo empurrados para aquele buraco sem fundo, que a gente acha que depois nunca mais vai ter uma luz, né? Qualquer desconcerto moral, afetivo, econômico, social, desportivo e de qualquer outra natureza que te ocorra, deixa-te suscetível para sintonizar com os espíritos obsessores, que permanecem na espreita de uma oportunidade. Então, todas essas coisas hoje, elas estão acontecendo com a gente. Se não é uma, é outra. E aí, manter o equilíbrio, manter a serenidade, buscar alegria, otimismo, esperança, para que nós possamos não nos ligarmos a esses espíritos. Que é difícil a situação, a gente entende. Que parece que não vai passar nunca e que dá medo, a gente também sabe e sente. Porém, nós precisamos nos equilibrarmos e buscarmos uma solução serena para os nossos problemas, para evitar que nós tenhamos companhias indesejáveis. Faze silêncio e ora, resguardando-te e precatando-te da influência negativa. Então, a oração é ou eu diria que é a principal defesa que nós temos. Defesa, fortalecimento, restabelecimento e cura de todas as nossas dores, dores da alma, dores físicas, para que nós possamos estar sempre bem. Age no bem auxiliando o teu próximo e com ele repartindo bênçãos. Precisamos trabalhar na caridade, porque se nós estamos recebendo muito, nós precisamos doar alguma coisa de nós mesmos. Que seja uma cesta básica, que seja trabalhar no passe na casa espírita. Tinha uma lista de coisas aqui pedindo voluntários na casa espírita, que nos candidatemos ao trabalho, que seja visita a um doente, que seja ajuda a um familiar, mas nós precisamos exercitar a caridade. E a caridade sempre começando na casa da gente, com os nossos familiares. Porque se não houver caridade na casa da gente, com os nossos familiares, do lado de fora, não adianta.
Primeiro os nossos familiares, depois fora do nosso lar. Se te encontras no aturdimento da indução obsessiva, recorre à psicoterapia espírita, ampliando o tempo de prece e da caridade, revestindo-te da paciência e de amor, com o que diluirás as forças nefastas, recuperando a paz. Então, de novo, nós estamos falando da importância da prece e do trabalho na caridade. Persiste no cultivo das ideias otimistas, mesmo que a grande esforço, mesmo que nós estejamos nos arrastando, mesmo que nós não tenhamos vontade de sair da cama naquele dia, mas busca uma leitura otimista, recompõe-te, equilibra-te e levanta-te, mesmo que seja para tomar um banho, para lavar a louça, para limpar a casa, para regar o jardim, para dar uma volta com o cachorro no quarteirão. Nós precisamos ter esse esforço. A obsessão é um processo lento de fixação, por sua vez, de demorada erradicação. Nunca te suponhas indene às influências espirituais negativas. Reconhece as próprias deficiências e trabalha por superá-las. A obsessão não é algo que nós vamos nos livrar de um dia para o outro, em um mês, em um ano. Ela leva tempo. Da mesma forma que levou um tempo para ela se iniciar e para ela se instalar, ela leva tempo para que nós possamos quebrar os vínculos que nós construímos com os espíritos obsessores. Porque eles vão ver que através dos nossos esforços, nós estamos mudando o nosso comportamento, estamos mudando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, e que nós estamos evoluindo, enquanto que eles estão ficando para trás. E eles vão vendo esses nossos esforços, e eles vão tentando dissuadir-nos de continuar persistindo. Então, daí nós precisamos trabalhar mais e cada vez mais. E uma vez que superamos o processo obsessivo, não significa que ele nunca mais irá voltar. Muito pelo contrário. Se o espírito que está nos obsediando ainda permanece sem a condição de nos perdoar, ele ficará aguardando uma nova oportunidade. Então, é necessário que coloquemos essas condutas, esses itens todos que nós vemos no dia a dia da nossa vida e mudemos o nosso comportamento para sempre. Não é só por um dia, por um mês ou por um ano. É uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. É a construção do homem novo. Jesus, o modelo por excelência, esteve às voltas com esses espíritos turbulentos, que se atreviam a tentar dificultar-lhe a ação iluminativa da humanidade. Amoroso e paciente, rechaçou-lhe todas as investidas, permanecendo em comunhão com Deus. Aí vocês vão falar assim, mas Jesus era o cara, né? Mas, gente, ele foi testado e ele foi confrontado em todos os momentos da vida dele. Todos os momentos. Se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos ter lá vários momentos relatados da vida de Jesus, onde ele tem esses encontros com essas entidades. Então, ninguém de nós está isento de passar por uma situação dessa, por um problema desse. Não é porque nós estamos aqui na Casa Espírita, não é porque nós somos expositores, passistas, médiuns, dirigentes, que nós estamos livres de termos um processo obsessivo, de termos uma doença. Muito pelo contrário. Somos todos seres humanos imperfeitos, estamos todos lutando para sermos melhores a cada dia. Analisa-te com frequência e observa o próprio comportamento mental e moral, resguardando-te da ação dos obsessores, esses nossos irmãos que permanecem alucinados na retaguarda do progresso. Então, todos os dias, analisa o teu comportamento. Como é que você está se sentindo hoje? Está percebendo que a angústia está te rondando, que a ansiedade está te dominando?
Faz esse exercício e busca na oração essa cura para a sua alma. Lembrando que estes irmãos também sofrem, também necessitam de esclarecimento, também necessitam de oração, também necessitam de cura, porque eles estão do outro lado da vida, mas eles também estão sofrendo. E é uma dor muito grande. Então, o mal, vamos colocar entre aspas, né? O mal que eles estão nos fazendo é porque a dor que eles sentem é muito grande, é imensa. Então, nós também necessitamos orar por eles, para que eles também encontrem na casa espírita esse esclarecimento, para que eles aceitem o amparo, o auxílio que existe na casa espírita, a fim de que eles possam se esclarecer, de que eles possam curar os seus espíritos, se libertarem de tantas dores que eles sentem também, tanto quanto nós. E para encerrar, uma mensagem de Joana de Ângeles, acho que falhando lá, né? Mesmo que chovam dificuldades, que a solidão assinale os teus dias e que ardam labaredas na alma, impedindo que o claro sol apareça, luminoso aos teus olhos, confia no Senhor e segue. Então, não tenhamos dúvida, Jesus está sempre ao nosso lado. Os benfeitores espirituais estão sempre ao nosso lado. Basta que nós nos sintonizemos com eles, através da oração, através de uma leitura edificante. Aqui na Casa Espírita, quando nós estamos buscando o passe, buscando a reflexão, para que nós possamos ter saúde, possamos ter alegria de viver e possamos contribuir para um mundo melhor. Que Jesus nos abençoe e nos acompanhe de volta aos nossos lares. Obrigada. Obrigado, viu? Muito bom o estudo. Bom, pessoal, muito bom o estudo, né? Agora nós vamos dando continuidade aos trabalhos, vamos aos passes. O Gustavo vai estar orientando e depois retornando às cadeiras para a gente fazer o nosso encerramento, tá bom? Muita paz.